Sejam bem-vindos a mais um AgroSucessão. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado de honra especial, um cara que ele tem a sabedoria de lidar com as pessoas. Então, tenho a honra de receber Ricardo Arantes. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. E nós vamos conversar hoje com vocês, patriarcas e sucessores, sobre o que esse cara aqui, ele é mais do que doutor. A vida ensinou e ele também buscou conhecimento, que é gestão de pessoas. E nada mais intenso numa relação de sucessão do que a relação de pessoas, né, Ricardo? Então, primeiro, se apresenta, fala quem é o Ricardo hoje e depois a gente entra no assunto realmente da sucessão. Vamos lá, obrigado. A honra é minha, Daniel, estar aqui, receber seu convite para vir aqui conversar sobre um assunto tão importante, né? Eu só não gosto quando você fala de sabedoria, porque senão eu fico velho, né? Não, quem que é sabe isso? é velho, né? Não é nada. Não, muito obrigado pelo carinho de me chamar para estar aqui. Bom, o Ricardo hoje, né, é um zootecnista. Eu gosto muito de me apresentar dessa forma, Daniel, que eu não quero perder nenhuma oportunidade de falar de uma palavrinha pequenininha, mas que tem um sentido gigantesco, que a gente usa muito pouco no agro. Eu hoje me considero um zootecnista que despertou o seu amor por pessoas. Então hoje eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum milindre, nenhuma timidez de falar o quanto eu amo pessoas, o tanto que eu gosto de pessoas. E isso tem me feito muito bem, e esse é o motivo de eu estar fazendo o trabalho que eu estou fazendo hoje, né? Nesse Brasilzão afora. Tive a oportunidade, como eu te falei, de fazer já em vários estados, muitas empresas, muitas fazendas, de levar esse pensamento, esse despertar diferente, novo, que a gente está fazendo com as nossas pessoas do agro, né? E claro, o maior beneficiado sou eu, né? E quando a gente fala algo para alguém, se você não estiver ouvindo, você é um surdo muito ruim, né? Então, o Ricardo hoje é um zootecnista que leva um olhar diferente, um olhar mais aprimorado para essa gestão de pessoas no agro. Que nós temos que mudar muitas culturas antigas, erradas, que nós temos no nosso agro. Perfeito. Inclusive, um ponto em comum, que eu até tô lembrando quando a gente conversa, o meu TCC foi em gestão de pessoas. Eu sempre fui muito ligado à nutrição, sempre fui muito ligado ao fazer, né, da fazenda, mas o meu TCC foi de gestão de pessoas justamente por entender a importância que é. A gente, Exato. como vendedor, a gente sempre está vendendo alguma coisa, seja um serviço, um produto, ou que seja a nossa pessoa. Quanto vendedor, se a gente não tiver relacionamento com pessoas, a gente não tem nada. A gente tava conversando até agora há pouco que o maior diferencial nosso é o quê? Saber conversar com pessoas, né? É a nossa descoberta do quanto comunicação é gostoso, né? O Abre quanto portas. comunicação abre portas, faz bem, né? O seu network multiplica por 1000, né? O seu relacionamento com pessoas, o seu conhecimento de pessoas. Hoje eu já ouvi muita gente falar assim: pô, Ricardo, você é um cara que tem uma percepção boa com pessoa. É por isso, é porque eu gosto. Né? Eu não fujo, eu não tenho medo de pessoas, eu vou ao encontro dela. Outro dia o Renato, eu vou ter a dar ele aqui, né? Eu vivo, não tem importância, é amigo, irmão, né? O Renato brincou com outro amigo nosso, falou: o Ricardo, quando ele vai conversar com a gente, ele olha dentro do olho da gente, ele olha pertinho do olho da gente, rapaz. Aquilo assusta a gente. Dá até um... Isso é bom demais, isso é conexão, né? Isso é gostar de verdade. Exatamente. E a gente, quando a gente tá conversando com alguém, a gente sabe se ela tá realmente interessada no que a gente tá falando, tá em nós ou não, né? você. Conectado. E quando a gente é realmente interessado no que a pessoa tá falando, a gente ganha naturalmente aquela pessoa. Isso. Porque as pessoas, elas querem atenção. E de forma justa, porque se alguém tá falando, é porque ela precisa daquela atenção naquele momento, né? E essa conexão tem que ser verdadeira, né, Danilo? Perfeito. Quando você vai ouvir, eu demorei para filtrar, para entender isso assim mais a fundo. Você só vai se conectar com a pessoa, só vai ser verdadeiro se você se interessar mesmo para a conversa que você está tendo com aquela pessoa. Então, se a pessoa vem conversar com você sobre algo dela, presta muita atenção e converse o que ela está conversando com você. Não coloque o que você gosta mediante a conversa que você está colocando para ela. Um exemplo, né? Você vem falar de uma fazenda, eu venho falar de outra. Não, eu tenho que me interessar pelo assunto que você está conversando comigo. Então, se o Daniel vem falar comigo sobre um assunto X, eu não posso entrar com um assunto Y.
Porque senão vai ficar eu falando Y e você falando X e não tem conexão. E esse interesse, ele é por perguntas, né? Na verdade, não é nem você se fingir de um interessado em um assunto. Não. Se você não sabe, pergunta. E se você sabe, pergunta também, né? Isso, exatamente. Se você não sabe, pergunta. E geralmente você não vai saber, porque o assunto é seu. Perfeito. Né? Se eu vier aqui começar a falar dos meus filhos, que é um assunto que todo pai gosta, você não conhece meus filhos. Mas você pode perguntar o nome, qual a idade, onde eles estão estudando, o que ele faz, como é que eles são. Né? Quando você se interessa pelo outro, a conversa flui de uma forma diferente. Então, já aproveitando a dica que você acabou de me dar, quantos filhos você tem? Me conta qual que é a idade deles. É isso, não é não? Um bom aprendiz é quem já executa, concorda comigo? Eu tô aqui para aprender com você, então me fala qual que é a idade dos seus filhos, quantos filhos vocês têm, você tem, qual que é o seu maior prazer como pai? Daniel, eu tive a bênção e a responsabilidade de ter trigêmeos. Rapaz. Então eu tenho a Sofia, o João Ricardo e a Vitória, que vão completar agora 21 anos. A Sofia está em São Paulo fazendo medicina. O João Ricardo esse ano rompeu as barreiras e foi para a Austrália. Rapaz, tá na longe. Austrália desde fevereiro. E a Vitória ficou, né? Mora com a gente. Eu sou separado da mãe deles, mas moramos de lado, um do outro, de muro. Me casei de novo, né? E a minha atual esposa, Daniela, tem um filho do primeiro casamento. Então eu me considero que eu sou um homem que tem 4 filhos, né? Tenho o da Daniela, que é um menino maravilhoso, Gabriel, e os meus trigêmeos. E a minha relação com os meus filhos é interessante, Daniel, que quando eu fui me separar, eu me preocupei muito assim com o sofrimento deles, como é que ia ser e tudo. E eu tenho uma história interessante que talvez possa servir para muitos pais que vão nos ouvir. Eu procurei uma psicóloga, né, especializada em crianças, eles tinham 10 anos, mais ou menos, 10 para 11, e falei com ela, falei, olha, eu queria que você me ajudasse a fazer com que os meus filhos sofram o menos possível. E ela achou interessante, lembro direitinho, ela falou, você não precisa sentar não, pode ficar em pé. E eu não vou te cobrar a consulta. Eu falei, uai, interessante, né? Eu falei, eu vou te falar 2 palavras. Se você entendê-las e praticar, você vai conseguir o que você quer. Eu falei, ok, estou anotando, pode falar. Ela falou, a primeira, Ricardo, é não minta para os seus filhos. E ela parou, ficou me olhando, eu falei, ela reforçou, não deixe nada fazer com que você minta para os seus filhos. Pai, para proteger filhos, às vezes eles não usam nem essa palavra, né? Eles escondem, eles deixam para falar depois, e isso é uma mentira. Então, essa foi o primeiro grande ensinamento que eu tive como pai. E o segundo é não fuja dos seus filhos. Sempre que um filho te procurar, se vier dele para você, não importa a idade. Seus filhos estão com 10 anos. Se eles vierem te procurar com algum assunto que você acha que não está na hora, para e pensa. Se ele veio, é porque está lá. Porque está lá na cabecinha dele. E se você fugir, ele vai procurar o melhor amigo. E aí esse melhor amigo não vai ser você. E aí o mundo ensina. Exatamente. Por isso, talvez, tantos pais, né, não são os melhores amigos dos filhos. Por Isso gera um cometer esses 2 erros, né? Por mentir, porque achar que não está, e por fugir, né? Quantos pais, às vezes, filho faz uma pergunta de filho, vou falar com sua mãe, né? Já. Ou a mãe fala com seu pai, fala com seu pai. Isso gera afastamento do filho pro pai também. Porque se o pai não fala a verdade, o filho não se sente à vontade de também falar a verdade, né? E é dolorida algumas verdades de um filho para um pai, né? E eu lembro, na minha adolescência, que quando eu tinha, não lembro a idade, mas eu era muito novo, que na escola eu dei o primeiro beijo, e aí o Bedel pegou lá na escola e falou, agora semana que vem eu vou te levar pra diretora. E aí eu tive que contar pro meu pai, aquilo foi um constrangimento muito grande, meu pai riu, foi tudo beleza, tudo certo. Na segunda-feira ligou, minha mãe não atendeu, resumindo, Tudo não certo. precisei nem ter contado, mas deu tudo certo. E você tem uma história dessa, me conta essa história relacionada à sua filha, claro, se você se sentir à vontade para isso. Claro, não tem. Pra gente entender como que você enxerga essa comunicação entre pai e filho, porque a sucessão ela é essa comunicação assertiva, concorda? E não só de negócio, não é de negócio, é de vida. Então me conta essa história em relação à sua filha. É interessante porque quando você para pensar em sucessão, a gente imagina um senhor mais velho, um pai mais velho, né, passando por um filho que virou adulto. Então a gente pensa em 2 adultos.
Mas se você parar para raciocinar, Daniel, uma sucessão ela deve começar lá atrás, né? Perfeito, Numa comunicação com afiada com o filho, com o pai, do pai trazendo o filho para o negócio, né? Mostrando o negócio para o filho, mostrando de uma forma bonita, né? E forma bonita não é falar só as coisas boas, mas também não é só falar as coisas ruins, né? Uma forma bonita e verdadeira. Falar, ó, filho, isso aqui é o nosso negócio, isso aqui tem isso de bom, tem isso aqui de maravilhoso, mas tem isso aqui de difícil, como todo negócio. Não existe negócio que é só bom, porque senão todos nós estávamos lá nele, né? Perfeito. E eu julgo, eu avalio que o nosso pecuarista, ele vende mal o negócio para o filho. O filho cresce ouvindo o pai falar mais mal do negócio do que bem. Perfeito. Né? Então isso é preocupante, isso é um alerta, isso tem que ter um alerta. Eu tenho um grande amigo que eu acompanho ele, eu vou falar o nome porque é uma pessoa maravilhosa, é o meu amigo Zé Leandro, lá de Sinop. Ele leva o filho dele para a fazenda, ele tem a filha, um casal, e o menino monta na colheitadeira, monta no cavalo, e tem o radinho dele, e um menininho de 10, 11 anos. Então ele vive o negócio do pai, né? Lógico, no nível dele, na capacidade dele, mas já convivendo com o pai mostrando as coisas bonitas e as coisas difíceis que tem todo o negócio. Então a comunicação, a sucessão, ela começa muito antes da hora do pai passar o chapéu para o filho, né? Passar o arreio, passar a botina, o bastão para o filho. Então, e isso começa com comunicação. O choque de geração, ele é muito complicado, né? Ele é difícil você ter... Eu vou dar o meu exemplo. Eu nasci em 60, meu pai nasceu em 30. Então, eu convivi, quando eu estava aqui em 2000, eu me formei em 90, então eu iria começar a ter uma convivência adulta com meu pai em 90 para 2000. E convivendo com uma pessoa que nasceu em 30, né? Que virou adulto em 47, 48. Então, meu pai virou adulto em 1950 e eu virei adulto quase em 2000. Então, é uma distância muito grande de costumes, de hábitos. E eu penso, Daniel, que nunca aconteceu uma geração, um choque de gerações tão forte como está acontecendo agora. Porque eu ainda me considero da geração que abaixa a cabeça para o pai, que pede bênção, que a última palavra era dele, né? Meu pai era um homem extremamente severo, duro, né? Muito rígido, como tem muitos aí, mas isso hoje, se nós exercermos isso hoje com a geração da agora, os pais estão perdidos. Essa geração da agora não aceita. Essa geração da agora, ela olha nos seus olhos e te fala o que ele pensa. Ele te peita, ele te confronta, né? Ele não te enfrenta, ele te confronta. É diferente. Eu tenho os meus 3 filhos, eu tenho uma que eu gosto muito de falar, que é a Sofia, né? Ela vai falar, meu pai fala de mim de novo, né? Mas ela é uma menina que confronta as ideias da gente, desde pequena. Desde pequena, é assim, a Vitória é mais meiga, mais tranquila, o João Ricardo é mais na dele, mas a Sofia é da geração que olha nos seus olhos e fala assim, pai, você escutou o que você falou? Né? Ela confia. E eu estou vendo muito essa geração da agora. Então, os pais que estão fazendo sucessão e os pais que irão fazer, a comunicação é o ponto número 1. Longe do 2. Sim. Longe do ponto 2. Eu vou concordar com o que você está falando, Ricardo, com uma passagem que ela é bíblica, que é da Torre de Babel. O que acontece? Na Torre de Babel, para quem não conhece, foi uma torre feita por homens para chegar ao mais alto dos céus, por questão realmente de poder. E Deus na Bíblia fala que seria difícil de destronar aquele povo por conta de 2 coisas. Por conta de unidade e por conta de linguagem. Se a gente trouxer isso para a nossa vida e para a sucessão, é a mesma coisa. Se a gente tiver unidade familiar e linguagem, um povo falando a mesma língua, acabou. O que destrói muita relação de sucessão é o pai falar uma coisa, o filho falar outra, o filho confrontar o pai, e aí quebra a unidade e a linguagem. Aí acabou o negócio. Exato. Então eu vejo o grande segredo da sucessão e dos sucessores, o que a gente aprendeu na Bíblia, na Torre de Babel. Se tiver unidade e se tiver linguagem, acabou. Exato. Vai embora. Exato. Né? Família é o elo, é a célula mais forte da sociedade. Né? Eu costumo, às vezes, quando eu encontro alguns pais e filhos, eu já participei de muitas
muita conversa com pai e filho, tem uma família que eu gosto muito, que eu vou sempre, converso muito sobre isso. E eu costumo perguntar para os pais assim, de quem é a responsabilidade maior dessa junção de pais e filhos? É do pai ou é do filho? E eu costumo brincar que quando o pai fala que é do filho, eu falo que é do pai. Quando o filho fala que é do pai, eu falo que é do filho. Eu jogo os dois. Porque, na verdade, é uma responsabilidade mútua, né? Os dois lados. Não existe um responsável e um não responsável. Mas eu tenho 2 pontos muito interessantes. Eu falo que a responsabilidade do pai é embasada na sabedoria, na experiência, na vivência e na inteligência de dar o espaço ao filho. Se faltar a inteligência de dar o espaço ao filho, vai acontecer como aconteceu comigo, que era o único filho homem, apaixonado na zootecnia, me formei em zootecnia e fiquei 60 dias com meu pai, depois que eu me formei. A última discussão nossa foi sobre ureia. Né? Me lembro como se fosse agora. Né? Isso aconteceu em 1990, há 34 anos atrás. Né? Então, se o pai não for sábio, não for inteligente de dar o espaço ao filho, ele não está fazendo o papel dele. E o filho, ele tem que ter a jovialidade, os sonhos, né? A colocação, mas ele tem que ter o respeito ao pai. E eu costumo falar, Daniel, o respeito é um sentimento, principalmente é um sentimento escondido dos pais. Os pais não demonstram o medo que eles têm de colocar o negócio deles na mão do filho, nem que seja uma parcela. Eles têm esse medo, né? É o apego. Só ele, Deus, é que sabe o sacrifício que eles fizeram para construir o que eles têm. Então é só eles, só os dois. Deus e ele é que sabe o sacrifício. E não é fácil mesmo você pegar algo que você construiu com tanto esforço, com tanto suor, com tanta dedicação, e colocar nas mãos de um ser que você nunca vai enxergá-lo como adulto. Perfeito. Sempre vai ser o filho. Entendeu? Sempre vai ser o menino. Sempre vai ser meu filho. Sempre vai ser meu menino. Então, esse é um lado que o filho tem que entender, esse medo do pai. E, de acordo com as atitudes desse filho, quanto mais atitudes adultas ele tiver, mais ele vai quebrar esse medo do pai. Quanto mais atitudes infantis esse filho tiver, como eu tive, né? Eu dou a minha mão à palmatória aqui, mais ele vai estar alimentando esse medo do pai de falar, ele não está pronto, ele não está maduro. Né? Então, é entender essas duas posições, né, estratégicas do pai e do filho. Cara, e eu vejo que o sucessor que ele é sábio, ele aprende com o erro dos outros, com o erro de um patriarca. Claro. E te colocando na posição de sucessor, o que você enxerga que você errou como sucessor nessa transição, nesse passar de chapéu? E o que você entende que, não por julgar, mas que talvez seu pai pudesse ser um pouco mais sábio na hora de fazer essa transição? Então conta um pouco da sua história. Bacana. O meu grande erro, Daniel, sabe qual foi? Eu não dei tempo. Eu me formei em julho e abandonei a fazenda em outubro. Então eu fiquei 60 dias, 90 dias com meu pai. Então eu não dei tempo para ter essa integração. E meu pai era muito duro, muito que não tinha nada, que o que ele construiu foi a base do suor dele. Né? E como eu era um menino, imaturo, prepotente, com doutorismo, recém-formado, né? Sabe muito, né? Sabe tudo, não sabe muito, não sabe tudo, né? Sabe tudo. Então, o meu grande erro foi o meu imediatismo. Eu não soube dar tempo e falar, não, calma, vamos com meu pai devagar. A nossa última discussão, que ele tinha um lote, como se fosse sido ontem, ele tinha um lote de 80 novilhas e eu pedi 20 para ele para me tratar com ureia. Falei, deixa eu tratar de 20, para o senhor ver a diferença das 20, né? Vamos apartar aleatório. E ele virou para mim e falou assim, não, aqui mando eu. Essa foi a frase dele que fez eu ir. Então, o meu grande erro foi o imediatismo que eu tive e a falta de respeito. Sim. Né? Porque realmente é dele, não é meu. Perfeito. Se você parar para pensar friamente, a fazenda é dele. Sim. Tem um fato lá atrás, quando eu terminei o 3º ano, que eu poderia ter aprendido com ele e não aprendi. Quando eu terminei o 3º, Daniel, eu falei para meu pai, eu quero parar de estudar. Eu não quero fazer faculdade. Ele olhou para mim e falou, e você vai fazer o quê? Ele falou, não, vou trabalhar. Ele falou, aonde? Ele falou, na fazenda, pai. Ele falou, que fazenda? Ele falou, na nossa, pai. Ele falou, não, você não tem fazenda. Quem tem fazenda sou eu. E com esse pensamento na minha fazenda, você não vai nem passear. Imagine trabalhar. Ele levantou da mesa e saiu. E hoje eu tenho o meu diploma de zootecnia num quadro, e em cima do meu diploma está o diploma do meu pai. Meu pai era formado em odontologia,
nunca exerceu, né? E eu tenho o diploma dele guardado, eu botei um quadro só. E eu costumo brincar, falei, esse diploma de baixo é graças ao de cima, né? Perfeito. Ele me forçou. Então eu poderia ter aprendido isso com ele também, que realmente a fazenda é dele, né? Sou eu que estou entrando, eu que tenho que mostrar. Então é respeito. E ao pai, ele não foi sábio, ele poderia ter me dado, sabe? Ele poderia ter falado assim, ó, vamos fazer um negócio? Eu não vou te dar 20, não, eu vou te dar 10, mas com um acordo. O que morrer, você me paga. Porque o medo dele era morrer, né? Sim. Bendito medo de ureia matar. Né? Ainda bem que isso acabou, né? Sim. Ainda bem que isso não existe mais, né? E ele poderia ter feito isso. Ele falou, vou desafiar esse cara, então. Ele falou, tá bom. O que morrer, tá aqui o preço delas, você me paga. Você tá me devendo. Eu tinha já meu gadinho, eu tinha começando minha novilhinha. Pronto, estava feito o desafio. Eu ia trabalhar igual um doido para não morrer, para engordar, para ficar diferente das outras, e nós íamos alinhar. Então faltou sabedoria ao meu pai, né, para lidar com um jovem prepotente, arrogante, recém-formado, e faltou respeito comigo. Acho que foi de novo esses 2 pontos aí que falta. Cara, até trazendo essa experiência que você teve, até compartilhando a experiência da minha vida em relação a isso, é que foi muito semelhante, por incrível que pareça. Que bacana. Quando eu formei, eu trabalhava em empresa de consultoria e eu falei assim, pai, eu vou sair da empresa, não tô tão satisfeito e eu vou lá pra fazenda, vou te ajudar. Aí ele sentou comigo e falou assim, Dani, deixa eu te falar um negócio, vamos fazer o seguinte, deixa a fazenda como um plano B, esquece ela agora. Que bom. Ó, Cria o seu repertório, cria a sua carreira. Depois a gente conversa. foi sábio. Demais, agradeço demais ao meu pai. Sabe. Foi aí que eu construí a minha carreira, me tornei supervisor, que tive meus clientes de consultoria e conforme ele foi vendo o meu resultado nas fazendas de outras pessoas, ele foi me consultando. E no começo, o que eu tinha? No começo eu tinha a mesma vontade que você teve. Pai, tá errado. Só que a gente não fala meigo, né? Não. A gente, pai, tá errado, com propriedade, nós formamos. Pai, que é isso? Pai, tá errado. Você tem que fazer isso, isso e aquilo. Aí ele não foi tão ríspido, mas assim, pelo amor de Deus, você tem que estudar muito ainda pra você saber o que você tá falando. Exatamente. E aí você se sente ofendido, porque você estudou e você é descredibilizado, talvez por uma falta de gestão Isso. de pessoas. Às vezes ele dá mais atenção a uma outra pessoa do que a você, Perfeito. um gerente, um peão, um amigo, um vizinho. Exatamente. E aí o que acontece? Você se sente desmoralizado, ele também se sente confiante porque o negócio é dele, ele não vai te dar o espaço e gera aquilo. Depois que eu voltei e hoje atuando na fazenda de forma mais perto, eu na fazenda eu não sou o Daniel consultor, eu não sou o Daniel gestor, eu não sou o Daniel especialista de nutrição. Lá eu sou o filho do meu pai. Eu sou o sucessor. A fazenda é dele. A fazenda é dele. Ele é vivo? Ele é vivo e a Maravilha. fazenda é dele. Então, não recebo um centavo para estar na fazenda. Não tenho nada de benefício financeiro de estar lá. É o prazer e realmente servir o meu pai, porque aquilo vai ser meu e dos meus irmãos. Exato. É natural. Exato. Não é questão de vaidade. Vai ser. Então a gente tem que cuidar. E outra, qual é o prazer de um filho de estar com o pai convivendo no ambiente que gerou a paixão? E qual é o prazer de um pai de estar convivendo isso com o filho? Então, eu ter essa consciência hoje me deixa muito feliz de eu estar tendo o prazer de ver isso com o meu pai. Isso aí. Porque... honra isso com todas as suas forças. Sim, exatamente. Porque vai chegar um dia que eu vou sentir saudade desse tempo. Então, hoje, eu tive esse desgosto mais uma vez. Eu tive esse alinhamento de conversa com ele. Não tem vergonha nenhuma de falar. Não é vergonha. É falar. Né? Para que sirva para quem está nos ouvindo e fala assim, poxa, aquilo que o Daniel falou, aquilo que o Ricardo falou me serviu, cara. Eu lá atrás, se eu tivesse escutado uma conversa dessa aqui de amigos, de pessoas, eu poderia ter tido um insight, falou, peraí, calma, cara. Põe um pezinho no chão, você não é doutor não, se calma aí. Né? Com certeza. Mas não tinha, não ouvi, não procurei. Sim. E meti os pés pelas mãos. Né? E um caso recente, o que aconteceu? Eu estava sentado na mesa, meu pai perguntou, Daniel, o que nós vamos tratar essas vacas agora na seca? E, por semelhança, ureia. E eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, vamos tratar com sal ureado agora na seca por conta disso, disso, disso e disso. Ele falou, beleza. O que ele fez? Pegou o telefone e ligou pro gerente. Falou, companheiro, bom. E aí, o Dani quer tratar com ureia, o que você acha? Até aí, tudo bem. Não, ótimo, beleza. Depois eu levantei, saí de perto. E ele fez a mesma pergunta mais umas 2 vezes. Não, mas espera aí, e a ureia? Você acha que vai bem? E na terceira vez, eu voltei e fiquei esperando ele terminar o telefone. A hora que ele terminou, eu falei assim, pai, você ficou com alguma dúvida do que eu te falei? Ele falou, não, do quê?
Eu falei, em relação à ureia. Ele falou, não. Eu falei, por que você perguntou 3 vezes pro funcionário se era para colocar? Aí ele, não foi isso, é porque é isso, é aquilo, Você eu preciso percebeu, trazer né? ele pra cá. Eu preciso trazer ele pra perto. Eu falei, pai, beleza. Mas essa opinião que você me pediu, tem gente que paga muito caro pra ter. E aí ele, não, tal, não sei o que, contornou. Então assim, adianta enfrentar? Adianta? Não adianta. Não. É pior. É Enfrentar pior. é pior. Enfrentar É é o pior. caminho mais difícil. Perfeito. É o pior caminho. Você está com quanto tempo de formado? De formado eu tô com uns 6 anos. 5, anos. 6 anos. Então você já tem 6 anos de, vou chamar de adulto, Sim. convivendo com seu pai, né? Eu não tive, eu convivi 60 dias, porque eu deixei e fui trabalhar com outro e 2 anos depois, já trabalhando em outra empresa, né? Não convivia com meu pai. E ele foi embora, ele partiu, eu perdi meu pai. Então, e aqui é um alerta que eu gostaria muito de deixar aos pais e aos filhos. Eu peço muito a Deus para que sempre os pais vá primeiro, né? Eu peço aqui a Deus para que seu pai vá primeiro aqui muitos anos, né? Mas que você tenha a honra e a responsabilidade de o devolver a Deus. Eu sempre peço muito isso e eu tive essa oportunidade de devolver meu pai a Deus, mas muito cedo. Então eu nunca convivi com meu pai como adulto. Nunca, nunca convivi. E eu vejo muitos filhos que têm essa possibilidade e às vezes discute, briga, separa, fica, né, de mal, né, usar essa palavra aqui. Não cometam esse erro. Não cometa essa falha. Repense os seus comportamentos. Não queira que o seu pai mude. Pense na sua mudança. O que é preciso eu mudar para que o meu pai me veja de uma forma diferente? Né? A mudança tem sempre que estar na gente. Se o seu pai pensar dessa forma e você pensar dessa forma, vai dar certo. Agora, se o seu pai quer te mudar e você quer mudar seu pai, não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso serve para filho, para esposa, para amigo, para funcionário, para tudo. Né? Mas para pai é mais forte, para pais, né? Nós estamos aqui falando pai, Sim. mas é claro que as mães, né? Quantas mães nós temos aí que faz o papel de pai e mãe, o pai já foi e é a mãe que sustenta, que segura, né? A mãe que faz todo o papel sozinha, né? Essas mães têm que ser muito aplaudidas, né? E pedir a Deus para que dê saúde e sabedoria para elas. Ricardo, até te perguntando, o Ricardo de hoje, com a experiência que você tem hoje de vida, experiência de pai, experiência de filho também, se você pudesse voltar atrás, vamos supor que você tinha 30 anos, o que você, como se você tivesse a oportunidade de conviver com seu pai, o que você faria, tendo a cabeça que você tem hoje? Primeiro, pediria desculpa a ele, né? Pediria desculpa pela minha jovialidade, pela minha arrogância, pelo meu, eu gosto de falar doutorismo, né? Eu gosto de fazer palestra nas faculdades e eu falo, cuidado com essa doença. Isso é uma doença. Doutorismo é uma doença. Então, primeiramente, eu pediria desculpa a ele pela minha arrogância, por ter deixado ele na fazenda, poderia ter ficado mais em paz, e iria sentar e propor projetos para ele. Pai, vamos sentar aqui. O que o senhor tem coragem, o que o senhor tem disponibilidade, o que o senhor gostaria de me passar para mim cuidar? E o que ele me passasse, eu aceitasse. Porque é como você falou, tomara a Deus que a fazenda que hoje está nas mãos do seu pai, a escritura está o nome dele, não está o seu, que amanhã ela passe a ter o seu nome e não ter o nome dele mais. Que você consiga, né, perpetuar os bens que seu pai tão valorosamente conseguiu. Então acho que isso tem que ser o objetivo de um filho. Claro que não obrigatoriamente. Né? Aquele filho que não quer seguir a carreira, que não quer ser do agro, que é de outro ramo, tudo certo. Nós estamos aqui falando dos filhos que querem dar prosseguimento ao negócio do pai. Então, os que não querem, é uma escolha dele, escolha sábia, tudo certo, não tem nada de errado. Mas eu voltaria lá atrás e primeiramente pediria desculpa e faria um projeto com ele, um plano com ele. Falei, vamos sentar e vir dele para mim. Ele me propôs, o que o senhor quer que eu faça? Né? Então, não, eu quero que você faça assim, assim, assim. E aí, devagarzinho eu ia ter mais paciência e ir mudando. E se eu soubesse que 2 anos depois ele ia embora, aí eu teria mais paciência ainda. Então, como você não sabe que a hora que seu pai vai embora, tenha paciência com ele. Não seja impaciente, não queira colocar toda a sua jovialidade, toda a sua força de uma vez. Né? Não esconda ela, não coloque ela na gaveta, são esses sonhos que te movem, né? Essa jovialidade que vai levar a propriedade de vocês para o futuro.
né? E talvez seu pai não vai estar lá, com certeza não vai estar. Então não esconda a jovialidade, mas vai colocando ela em doses mais leves. Mais Acho que por homeopáticas. aí. Perfeito. Ricardo, e colocando agora, é um problema que talvez foi, infelizmente, criado pelo patriarca, que às vezes não conseguiu trazer o filho desde a infância para a fazenda. Vamos colocar a seguinte situação. É um filho que hoje, geralmente médico, advogado, bem sucedido com seus 33, 35 anos, e o pai já está numa idade mais avançada. Que se você sabe, você roda muito, você vê que tem muito. Que é um filho que não teve a convivência com a fazenda, mas agora vai receber o patrimônio. E às vezes não só depois da falta do patriarca, mas às vezes da falta de saúde. O que você fala para esse sucessor que já não teve a oportunidade de conviver com o pai e de conviver com o negócio, que está recebendo esse patrimônio não só financeiro, mas emocional também nas mãos? O que você fala para esse sucessor? Esse sucessor é um camarada que está numa situação bastante delicada, né, Daniel? Bastante delicada. Ele vai herdar, né? Ele vai suceder o pai, queira ou não queira, o negócio está ali, é dele. Se ele vai tocar é uma escolha, se ele não vai tocar é outra escolha. Acho que primeiro é a escolha, se ele deseja tocar aquilo ou não. Né? Se ele falar, não desejo tocar, ele tem duas opções. Ele pode arrendar ou ele pode vender. Aquele que falar, não, eu quero tocar, eu quero continuar com o negócio do pai, eu falaria para ele o seguinte: existem muitos bons profissionais no mercado. Existem muitos bons profissionais. Procure com calma, né? E esse cara tem uma vantagem muito grande, porque como ele não viveu o negócio, ele não vai atrapalhar esse bom profissional trabalhar. Então, crie os processos, crie os indicadores, crie as avaliações que você tem e contrate, busque no mercado um bom profissional e coloque ele no comando do negócio. Não tem nada de errado. Quantas empresas aí são tocadas por executivos, não são pelos donos? Por que fazenda não pode? Né? A questão de fazenda, eu até tenho uma conversa que eu falo que o amor que o pecuarista tem no negócio é muito importante, né? Amor a gente tem que ter nas coisas, em tudo, principalmente nas pessoas, mas esse amor, às vezes, ele é exagerado, ele se torna em apego. Então, muitos donos de fazenda atrapalham os gerentes a trabalhar. Esse cara não vai atrapalhar, porque como ele não entende, como ele não é do ramo, como ele não é do negócio, ele vai sentar com esse escolhido, né, com esse executivo, seja um agrônomo, um veterinário, um administrador, um economista. Ele não tem necessariamente que ser alguém do ramo, ele vai sentar e falar, bom, vamos lá, como é que está? Me apresente aqui os indicadores, os números, vamos dar uma volta, vamos mostrar. Então ele tem um ponto em vantagem que ele não vai atrapalhar o cara a trabalhar na propriedade deles. E agora, a dificuldade dele está em encontrar essa pessoa. Não é fácil. Né? Não é uma escolha que se tem em toda esquina. Você tem que procurar uma boa empresa que vai te ajudar a trazer esse profissional e você fazer um bom plano de carreira com ele e deixar ele ganhar dinheiro também. Talvez trazer ele para até uma sociedade. Por que nós não aprendemos isso com os neozelandeses? Na Nova Zelândia, os caras começam a tirar leite de uma fazenda de leite, logo ele tem a fazendinha dele, logo ele tem o gadinho dele. Não tem nada de errado nisso. Né? Diretores, executivos, CEOs de grandes empresas, pode montar a empresa dele, pode ter um negócio, não tem errado. Né? Monta o plano e se aquilo for executado, ótimo para os dois e toca-se a vida. Então não tem que desfazer do negócio, ele pode tocar como empresa. Né? A nossa cultura é que dificulta um pouco isso, o amor, né? De não deixar passar o bastão para outro. Perfeito, Ricardo. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é especialista de pessoas, você treina muitas equipes. Nesse processo, ainda em pauta a sucessão, existe o treinamento da equipe, que hoje está na mão de uma pessoa e vai passar para a mão de outra, certo, com o tempo. O que você vê a importância de treinar essa equipe, que hoje é 100% onde você atua, me corrija se eu estiver errado, qual é a importância dessa equipe bem treinada para esse passar de bastão de sucessão? Perfeito. Ó, primeiro, Daniel, eu quero te falar o seguinte, 100%, não é 99%, das fazendas, das empresas que me procuram e falam que não estão satisfeitos com as equipes, o problema não está na equipe. O problema, a questão, o ponto está na gestão.
Então, primeiramente, é ajustar os gestores. Se os gestores estiverem bem alinhados, tiverem tudo bem, se você tem pessoas capacitadas para lidar com a equipe, você não tem problema na equipe. Então, quando eu sou chamado para cuidar, para treinar, para olhar, para dar uma consultoria ou uma opinião que seja uma equipe, eu brinco que eu falo que eu olho no que eu falo que olho, mas o outro olho está nos gestores. Então, a nossa gestão da pecuária, ela comete erros muito graves, que têm que serem avaliados, têm que serem repensados e têm que ser mudados. Vou te dar um exemplo. O cargo mais difícil numa fazenda é o gerente. Não é o dono e não é o peão, não é os colaboradores, é o gerente. Porque o gerente ele tem que fazer um tráfico muito difícil. Ele tem que ir na equipe, receber a informação, traduzir e levar para o dono. E ele tem que ir no dono, receber a informação, traduzir e levar para a equipe. Né? Então esse tráfico aí ele é muito difícil. E nós temos muitos donos que gostam de fazer papel de gerente. Tem prazer em fazer papel de gerente. Se o dono está fazendo o papel de gerente, quem vai fazer o do dono? Se ele desceu para fazer o papel do gerente dele, se ele foi para lá, comandar a equipe, dar uma ordem, né? Ordem, não gosto dessa palavra, mas dar uma coordenada para uma equipe, faça isso, vamos fazer aquilo, quem que vai fazer a dele? E aí o gerente fica caro. Aí o dono começa a falar, pô, mas o cara não faz, então começa no dono. O dono tem que analisar isso. E o gerente ser contratado para ser gerente e atuar como gerente, não como um colaborador. Um gerente ele tem que ser igual um drone. Ele não pode descer, ele tem que estar ali em cima. Ele desce, volta, né? Ele vai na cerca, ele vem no gado, ele vai na lavoura, ele tem que estar ali, ele tem que estar rodando todos. E a formação de uma equipe, eu te falo assim que é tão importante, isso é tão necessário hoje no nosso agro. Qual é a empresa bem-sucedida que nós conhecemos que não faz treinamento contínuo? Nenhuma. Será que elas estão erradas? Não estão. Eu costumo dizer um número meu, esse número é meu, é da cabeça do Ricardo, não é um número oficial, que na empresa que eu trabalhava, né, uma empresa multinacional, de 20% a 25% do tempo nosso de trabalho era dedicado a treinamento, algum tipo de treinamento. Online, presencial ou operacional, mas era dedicado a treinamento. Será que essa empresa está errada? Era só uma das maiores do mundo. Né? As pessoas me falam, Ricardo, você faz treinamento de fazenda? Eu faço. Sabe onde é que é feito os treinamentos nas fazendas? Debaixo de uma árvore, no galpão de sal. Eu fiz numa capela. Nós tiramos o altar, né, o santo que estava lá e tudo, fizemos na capela, em varanda, na cozinha. Quantos por cento de fazenda tem uma sala de treinamento? Quantos por cento das fazendas tem um local adequado para eu capacitar a minha equipe? Nós não gastamos 1%, não gasta? Nunca. Não Se tem. de balança, que a conversa a gente estava tendo, se balança em fazenda, nós temos um percentual de 15%, 17%. imagina sala de treinamento. Se balança que mexe no bolso de forma direta. E você sabe onde é que eu indico que o cara pode fazer uma sala de treinamento com pouco investimento? Na cantina. Transforma a sua cantina numa sala de treinamento, mas tem que transformar. Né? Tem que tirar as mesas grandes, fazer uma mesa pequena, tem que fazer uma parede preparada para projetar, se possível coloca um forrozinho, um ar-condicionado para você estar num ambiente adequado. Né? Então transforma a cantina, não precisa construir uma nova. Se puder construir uma nova, ótimo. Mas se você não puder, transforma a cantina numa sala de treinamento, porque o treinamento nunca é na hora do almoço, nem na hora do lanche. Então você conjuga, faz um conjugado, dá certo, dá para fazer. Perfeito. Cara, quero fazer uma pergunta, cara. Se Vamos puder lá. pegar uma informação, um princípio ou um valor, uma mensagem do coração do seu pai e passar pro coração dos seus filhos, um ensinamento, o que você passaria? Posso contar uma história? Pode, Dá opa, tempo? com certeza. Meu pai era um homem extremamente caridoso. Extremamente caridoso. E eu conto essa história que eu vou contar nos meus treinamentos para levar um pouco de emoção, um pouco de história, que história grava, né? E meu pai, certa feita, presenteou
um picolézeiro que vendia picolé na nossa rua. Eu tinha 12, 13 anos. E eu o encontrei muitos anos depois. E esse picolézeiro conversando comigo, tá, batendo papo. Ele perguntou: seu pai morreu, filho? Ele não sabia que meu pai tinha falecido. Ele falou: morreu, seu Zé. Papai morreu, tem alguns anos já. Aí esse picolézeiro olhou para mim e falou assim: então agora eu posso contar. Aí ele tirou o óculos do rosto, botou o óculos na mão e falou: isso aqui foi seu pai que me deu. Ó. Mas ele me deu com uma condição: que eu não contasse para ninguém. E nem minha mulher sabe quem me deu esse óculos. Hoje ela vai saber, que eu não sabia que seu pai tinha morrido. E eu fico me perguntando quando eu escuto essa história, né? Que lição que eu tomei do meu pai, alguns anos depois dele ter morrido, com aquele encontro com um picolézeiro no meio da rua, ali na T9, na Praça do Ratinho, perto da Praça do Ratinho ali. O meu sentimento, Daniel, é um só. Meu pai estava dizendo para mim: seja bom, meu filho. Seja bom. Só Sem isso. mostrar ninguém. Só isso. Seja bom. Hoje a gente faz o contrário, né? Hoje, quando você vai oferecer algo a alguém, primeiro o celular está aqui à mostra, né? Para você filmar o que você está fazendo, para você receber as palminhas, os likes, né? Os seguidores, etc, etc, etc. Então, ele executou com maestria e me serviu de exemplo alguns anos depois um ditado bíblico que é fazer com a direita o que a esquerda não saiba. Né? Quando você vai fazer o bem a alguém, faça sem mostrar a ninguém. E ele me mostrou isso, mas o meu sentimento é: seja bom. E eu consegui colocar nos meus filhos, que numa peça de teatro que nós estávamos fazendo junto, meu filho era pequenininho, tinha um anjo que o protegia na peça, e esse anjo ficava atrás dele assim na peça, e o anjo sempre falava assim: seja bom, o anjo, né, intuindo ele na peça e tudo. E a hora que acabou, eu chamei ele e eu bati na cabecinha dele e falei assim: você viu o que o anjo te falou? Guarda bem isso, seja bom, meu filho. Então, hoje, meus filhos com 21 anos, se eu chegar perto de qualquer um deles e bater a mão na cabeça deles assim, eles sabem o que eu estou falando. E eu falo: não é meu, é do seu avô. Então, a maior lição que meu pai me deixou é ser bom, que é o que o grande mestre, né, que esteve aqui há tantos anos, né, mais de 2000 anos atrás, esteve aqui conosco, é a única lição que ele nos deixou diante de tanta coisa que ele fez. Nós sermos bons. Nada mais do que isso. Mas bom, principalmente com aquela pessoa que não te gerará nenhum benefício. Ser bom para quem vai te gerar um benefício é fácil. Né? Você tem interesse naquela bondade. Agora, você ser bom para alguém que você nunca mais vai ver, ou que você sabe que não vai te gerar nenhum benefício, que não vai te trazer nada, né, de benefício na sua vida, essa é a pessoa do teste de bondade. E quem são essas pessoas? É o camarada que limpa o banheiro de um lugar que você está, é o motorista de Uber que você desceu, é o cara que você está numa churrascaria, ele vem te servir uma carne e você olha para a carne e não para ele. Né? É de entrar num elevador e ter 2, 3 pessoas e você subir um elevador ali 10, 20 andar e você não deu um sorriso, não deu um bom dia. Então ser bom é isso, é nos pequenos gestos, é nos pequenos detalhes. Ser bom não é encher um caminhão de donativo e levar numa creche ou num asilo. Isso também é ser bom, mas isso o dinheiro faz. Agora um sorriso, um abraço, um bom dia, o qual é seu nome, isso é uma bondade desinteressada que a gente vai praticando, e a gente vai aprendendo. Devagarzinho nós vamos aprendendo, nós vamos chegar lá. Show de bola. Ricardo, obrigado pela nossa prosa. Eu te agradeço. Muito feliz de receber aqui. Acho Da que mesma forma. deve ter sido o mesmo sentimento que todo mundo que está em casa. Tomara. Porque são palavras de muito valor, de muita sabedoria realmente. E que não tem nenhuma faculdade na vida que faz isso. É só a vida e é só o interesse realmente em pessoas que gera isso. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Muito feliz de chegar ao final de mais um Agro Sucessão, trazendo informação de valor para você, sucessor e patriarca. Mas não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like aqui para esse vídeo chegar para mais pessoas e o próximo episódio você não perder. Um abraço, companheiro. Bora pro mundo.